Olá, bom dia, prezado ouvinte. Que bom estar em sua companhia, desfrutando deste tempo que Deus nos concede para levar o nosso coração na presença de Deus e também buscar a orientação da palavra de Deus. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista aqui em Marechal, e é um prazer muito grande. Nós podemos desfrutar desse tempo de comunhão e também desenvolvermos a nossa fé na palavra de Deus, que sempre é rica, que é preciosa para trazer a nós os ensinamentos de Deus para o nosso viver de forma saudável, com sabedoria e com discernimento. Hoje é um dia especial, Dia das Mamães, e queremos já deixar um abraço carinhoso a todas as nossas mães e também trazer uma reflexão muito especial a elas, ao coração delas, para que elas possam sempre ser grandemente abençoadas e que possam continuar sendo bênção na vida dos seus, na vida da igreja, na vida de todos aqueles que a cercam todos os dias. Vamos pensar no momento sobre mães fracas que dependem de um Deus forte. O Salmo 147, o verso 3 ao 5, diz assim: Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. O Dia das Mães pode ser doloroso. Com certeza, essa é uma realidade na vida de muitas mães que hoje estão inseridos naquele contexto tão caótico no estado do Rio Grande do Sul. Ao olharem ao seu redor e verem muitos dos seus sonhos destruídos, aquela casa que sempre foi o melhor aconchego, o ambiente de alegria, de descontração, mas também o ambiente onde a família sempre estava unida. O pior, aquelas que perderam talvez hoje ou nestes dias o esposo ou um filho nesse desastre natural. Outras mulheres sentem dor por não conseguirem engravidar. Há também aquelas que sofrem por recordarem e não terem mais a mãe para os afagar. Existem ainda os que padecem por não terem tido mães que tenham sido capazes de os amar, proteger e cuidar. Prezado ouvinte, há mães que muitas vezes, ao olharem para os filhos, se sentem esmagadas pelo peso da responsabilidade de criá-los e de educá-los em face de tantos obstáculos e desafios que nós enfrentamos na vida. Nossas circunstâncias, eu sei, tantas vezes se apresentam de forma gigantesca, de forma esmagadora, impossíveis de superar. Some-se a isto tudo o peso de maternidade. É realmente esmagador. Você, mamãe, tem o desejo de criar filhos piedosos e bem equilibrados, mas muitas vezes sente que nunca vai além de simplesmente manter a barriga deles cheia, deixar as roupas bem cuidadas, servir de motorista. É claro, ensinar as tarefas, impedir que a Terceira Guerra Mundial exploda dentro da sua casa. Sei bem, mamãe, que você não tem tempo sequer para suas necessidades fisiológicas e há dias em que você não vê a hora de todo mundo cair e apagar na cama e finalmente poder desfrutar de um pouco de paz só para você. Mas tem mais. Tem aquela mochila de 1000 quilos que está sobre o seu coração, cheia de medos, dúvidas, tristezas, comparações, frustrações e cansaço nas suas costas. A vida real é bem diferente da imagem ingênua que você formou na sua cabeça antes que as realidades da maternidade arrombassem a porta da sua vida. Eu não quero que você me entenda mal, mãe, mas eu sei que você é imensamente grata a Deus por ser mãe, e deve ser. A maternidade é um dom precioso de Deus e um privilégio que mulher alguma merece.
No entanto, eu sei que a maternidade é também uma estrada que por vezes te leva a caminhos que você jamais imaginou ou desejou. E é por isso que eu digo, o Dia das Mães pode ser doloroso, porque ser mãe é sim um prazer, um contentamento, mas não é menos doloroso em todos os sentidos. O que os seus filhos precisam de você como mãe? Uma mãe sem traumas ou bagagens de medo, dúvidas, temores ou inseguranças? Uma mãe fiel e dedicada ao lar? Uma mãe que os guarda dos perigos e os protege do mal ao longo do caminho? Uma mãe que faz devoções diárias com os filhos em família e os leva fielmente à igreja? Uma mãe que corrige e disciplina? Uma mãe que os oferece com as melhores oportunidades para crescimento e desenvolvimento? Uma mãe forte, corajosa? O que mais? Sim, todas essas coisas são boas, mas em última análise, não são essas coisas que seus filhos mais precisam de você como mãe. Parafraseando Jesus em Mateus 23, diz assim: façam essas coisas sem omitir o que é realmente essencial. Mas o que é, então, o essencial? Antes e acima de tudo, seus filhos precisam de 3 características suas, mãe, das quais você não pode abrir mão. A primeira delas, os seus filhos precisam de uma mãe que ama Jesus mais do que uma mãe que faz tudo certo. Eis a realidade, mamãe. Você falhará com os seus filhos, mesmo que tente o melhor, você irá falhar. Falhará pelos exageros, pela superproteção, pelo desperdício do tempo, pela transmissão de maus hábitos, pela disciplina, com raiva, ou por ter negligenciado a disciplina, você cometerá erros e o pecado estará misturado até aos melhores esforços. Viver tentando ser a mãe perfeita para os seus filhos sempre te deixará desanimada, cheia de culpa e cansada. Portanto, seus filhos precisam que você pare de fixar em seus sucessos e fracassos e comece a fixar os seus olhos em Cristo. À medida que você tirar os olhos de si mesmo e os fixar em Cristo, seus filhos serão expostos a algo muito maior e impactante, ou seja, a piedade, a uma vida de devoção, e em vez de focar numa mãe que está lutando por algo inatingível, que é a perfeição. Obtendo a piedade, você ainda falhará. Mas à medida que buscar crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, em ritmos tangíveis de vida, você será capaz de amá-lo muito mais. E este amor por Jesus naturalmente transbordará na vida dos filhos. Filhos preciosos que estão te observando de perto. Seus filhos precisam de uma mãe que ama a Jesus, mais do que uma mãe que faz tudo certo. Outra verdade é que os seus filhos precisam de uma mãe que se submete ao plano amoroso de Deus, mesmo quando não é o plano dela mesma. Você já sabe que eu não preciso lhe dizer, sua experiência como mãe é bem diferente do que você esperava que seria ou imaginou. Muito do que você sonhou foi destruído, por exemplo, por necessidades especiais, ou talvez alguma doença crônica, algum distúrbio neurológico que alterou a vida, consultas médicas, limitações físicas, perdas financeiras, divisão do tempo entre casa e trabalho, ter que trabalhar tanto na vida, os descaminhos dos filhos, viuvez ou separação que resultou em você ter tido que criar seus filhos sozinha. Tanta coisa. Querida mamãe, à medida que se cresce na graça e no conhecimento de Jesus ao longo dos anos difíceis da maternidade, aprende-se que se render ao plano de Deus não significa que sempre se andará com um sorriso no rosto, apesar da mágoa profunda dentro do coração. Significa, no entanto, que pela fé você escolherá levar sua mágoa, sua frustração, seu medo, sua tristeza, o seu cansaço a Jesus, pedindo-lhe que te ajude a confiar em sua bondade e propósito em cada circunstância.
Mas uma última verdade: os seus filhos precisam de uma mãe que crê que Deus é maior que seus traumas, que seus fracassos e circunstâncias. É fácil olhar para as circunstâncias que você ou seus filhos estão enfrentando e se sentir derrotados e sobrecarregados. Seja uma doença, um pecado ou um hábito herdado, as inseguranças ou medos de uma criança, um evento traumático ou uma criança rebelde. Todas as mães e os filhos, claro, também serão confrontados com circunstâncias ou acontecimentos que estarão muito além do que poderão lidar por si mesmas. No entanto, querida mãe, a bênção de enfrentar essas circunstâncias é que elas oferecem oportunidades para que se abandonem a necessidade de controle e o desejo de ganhar a aceitação de Deus, e em vez disso, confiem que Deus é maior do que as circunstâncias mais desesperadoras e o coração mais rebelde do filho. As provações da vida podem se tornar pontos de virada, que as transformarão em mães que lutam pelo controle, e a perfeição em mães que confiam no controle, nas promessas, no perdão, na bondade, na fidelidade e na redenção de Deus. À medida que você aprender a confiar em Cristo e buscar nele força em vez em sua própria sabedoria, e à medida em que você aprender a temer a Deus em vez de suas próprias falhas ou provações, o Senhor te guiará, te capacitará e te fortalecerá para ser a mãe que Ele deseja que sejas. Por isso tenha fé, confie. Deus se agrada de mães fracas, mas que são cheias de fé naquele que é forte e todo-poderoso. Por isso que o Salmo, ele nos desafia a voltar para o Senhor, porque diz assim, Salmo 147, 3 ao 5, Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, o seu poder é absoluto. É impossível medir o seu entendimento. Querida mãe, parabéns pelo seu dia. Que Deus continue com sua graça te abençoando, te fortalecendo. E que seu coração se volte àquele que tem todo o poder. Mesmo nos momentos difíceis de fraqueza, de luta, confie no Senhor. Faça de Deus a força para o seu viver. E que Deus te abençoe hoje e sempre para a sua glória. Amém.